3.000. Como eu quero saber o valor que eu vou recuperar, vou pegar o maior dos dois. Então, o maior é item A, que é 3.500. Daí, a perda provável de 500. Todos entenderam o raciocínio? Muito bem. Então, veja, teste de recuperabilidade ou teste de impairment tem que ser feito anualmente, né? A lei diz que eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade. Estão prestando atenção? A lei diz que eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade de quê? Do imobilizado e do intangível. Mas o CPC 01 diz que é de todo o ativo. Mas claro que o CPC 01 tem que ser julgado. É porque até 2007 nós tínhamos uma contabilidade. A partir de 2008 nós temos uma nova contabilidade. Não quer dizer então que a nossa contabilidade fosse ruim. Não, nós tivemos que convergir para o padrão internacional. Então muitos critérios antigos atendem à teoria do impairment. Por isso que o legislador da 6.404 diz, o grosso mesmo é fazer o impairment, o teste do imobilizado do intangível, porque os outros grupos, naturalmente, nós já temos critérios para reconhecê-los. Quer ver? Estoque. Como é que eu avalio o estoque de acordo com o artigo 183, inciso 2º? Custo ou mercado dos dois é o menor. Muito bem, vocês estão legal, estão bem, né? Custo ou mercado dos dois é o menor. Então, se eu comprei por 100 mil e o mercado está valendo 80 mil, eu vou ter que reconhecer 20 mil de perda. Esse critério já era previsto na lei antiga, que foi mantido, apenas mudando de valor de mercado para o valor justo. Certo aí? O nome. Tá bom. Então, o reconhecimento dessa perda já é atender a filosofia do CPC 01. Correto? Então, está sendo aplicado o teste de recuperabilidade. Por isso é que o legislador da 6.404 diz, não, vou colocar aqui o grosso. Aquilo que tem que ser feito mesmo, teste de recuperabilidade, é o imobilizado e o intangível. Né? Então, o contador, ele se preocupa em fazer o teste de recuperabilidade do imobilizado do intangível. Certo? Mas você que é concurseiro, não. Ficar esperto. O examinador está cobrando impairment de acordo com a lei, sujeito, imobilizado e o intangível, quando tiver o quê? Indício. Não é todo ano. Certo? Agora, não disse a lei, é CPC 01. Tem que ser feito anualmente de todo o ativo. Tá claro aí? Beleza. Tá bom. Agora, ajuste a valor presente. Do ativo, artigo 183, inciso 8º. E do passivo, 184, inciso 3º. Que diz o quê? Né? Vamos resumir. Ativos e passivos de longo prazo devem ser ajustados a valor presente. E os demais que ele quer dizer aqui, é o de curto prazo. Né? Se, aí tem a condição, tiver efeito relevante. Muito bem. E aí, então, olha só. O legislador, ele coloca de forma genérica. Você tem que julgar isso e interpretar. Certo? Então, por exemplo, raciocine aqui comigo. Ó. Vamos colocar aqui um exemplo mais ou menos completo. Nossa empresa fez uma venda de mercadoria a prazo. Qual é o lançamento? Eu vou debitar cliente ou duplicar a receber? 1.200. E credito receita de vendas? 1.200. Certo aí? Beleza. Só que se eu fosse vender à vista, seria 1.000.
Então 200 é juro embutido nesse preço a longo prazo. E está embutido em quê? O conceito não é aqui do ativo e passivo? Então estou falando desse ativo. Tem que expurgar o juro desse ativo. Para expurgar o juro desse ativo, eu tenho que fazer o seguinte, não posso acreditar diretamente duplicata ICB, porque essa duplicata ICB é o reflexo do título de crédito duplicata que está pelo valor nominal de 1.200. Eu tenho que acreditar uma retificadora. 200. 200 é o quê? É juro. Certo aí? Eu posso chamar de juro ativo, mas juro ativo seria receita. Mas ainda não é receita, ainda tem que aguardar o transcurso do período. Então é o que? Né, juro ativo a juros ativos a vencer, a transcorrer, a apropriar. Certo? Uma receita diferida. E esse valor está embutido aqui na receita de vendas. O CPC manda debitar direto vendas. Só que a Lei 12.973, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2015, que é a lei tributária, manda criar uma subconta. Então, eu tenho que criar aqui o quê? Ajuste de valor presente. Certo aí? Aí o examinador quer trabalhar com você, ele pode, né, ser detalhista. Ele pode estar debitando lá, mas para isso ele vai cobrar de acordo com norma CPC. Certo aí? Aí ele pode mencionar expressamente a lei tributária. Então, lei tributária não posso debitar direto, tem que usar uma conta, uma subconta retificadora. Certo? Onde na demonstração do resultado do exercício, vai aparecer o quê? Receita bruta, dedução de receita bruta, receita líquida. Certo aí? E se tem que publicar o quê? A receita líquida de 1.000. Por isso que o CPC manda debitar diretamente a conta, para informar a receita. Certo aí? Tá bom. Esse é o ativo de longo prazo. Né? Geralmente é o de longo prazo. Por quê? Porque a contabilidade internacional, por meio do IASB, fez pesquisas e entendeu o seguinte, que uma empresa no seu orçamento, ela funciona no curto prazo. Certo? E que no longo prazo ela se financia ou financia outra atividade. Então, daí eu tenho o circulante e o não circulante. E que uma empresa consegue vender pelo preço à vista, raciocínio Brasil de hoje, que a inflação está voltando, né? Está voltando, é a Dilma que diz, nós já sabemos que voltou há muito tempo, né? Mas, o que acontece? Então, o que acontece? Na nossa economia, nós temos, infelizmente, o problema da inflação. Mas, a nossa norma diz o quê? Julgue se o valor embutido é juro ou é inflação. Se tiver como detectar que é inflação, isso aqui é a variação monetária ativa a transcorrer. E aquilo lá é ajuste a valor presente decorrente de variação monetária. Se é juro ativo a transcorrer e ajuste a valor presente. Entendido aí? Tá bom. Então, olha, a contabilidade internacional diz o seguinte, ó, à vista é um preço. A prazo, se for curto, na economia estável, dá para manter o preço. Agora, a longo prazo, mais de 12 meses, é difícil uma empresa, até numa economia estável, aguentar pelo mesmo preço, porque vai ter que levar esse título ao banco e trazê-lo para o valor presente, tendo que pagar juros ao banco. Por isso é que se diz, os de longo prazo tem que trazer para o presente. Certo? À vista é 1.000. Vendi a prazo por 1.200, 1.200 eu vou receber lá no futuro. Mas o balanço é hoje no presente. Então eu trago para o valor presente, expurgando o juro, e no presente vale apenas 1.000 pelo preço à vista, caso eu vendesse. Certo? Outra, digamos que a nossa empresa comprou mercadoria. Se comprar mercadoria à vista é 1.000 e a prazo é 1.300, lá na nota fiscal apareceu o quê? Mercadorias 1.300, tá vendo? Aqui é lançamento 2. Então, vou colocar 3 aqui. Comprou mercadoria. Mercadoria à vista é 1.000. A longo prazo eu compro por 1.300. Qual é a contrapartida? Fornecedores ou duplicatas a pagar. Certo aí?
O que eu tenho que trazer a valor presente? É a duplicata a pagar que está no longo prazo. Lá do passivo. Certo? Então, se 300 é juro, eu vou acreditar aqui uma retificadora. O quê? 300 na conta juros passivos a vencer, a transcorrer. Certo aí? E o valor está embutido na mercadoria. Então, acredito a mercadoria. Ó. De forma que a mercadoria que vai para a CMV é, quando vender, vai para custo da mercadoria vendida é 1.000. E esse juro aqui vai ser apropriado para despesa financeira na hora de fazer a análise de quê? Do EBIT, dessas coisas, ela vai aparecer depois lá daquele item 11 lá, despesa financeira. Entendido aí? Beleza. Imobilizado. Comprou uma máquina, se for à vista é 100 mil, a prazo é 120 mil. Então comprei a prazo. Debitei aqui máquinas, 120 mil. E acredito o quê? Fornecedor ou duplicata a pagar de imobilizado. 120 mil. Certo? Eu tenho que trazer valor presente, é o passivo. Então, se 20 mil é juro, vou debitar uma retificadora. Que nome eu dou? Juros passivos a vencer, ou a transcorrer, ou a apropriar. E aqui eu acredito máquinas. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é a base de cálculo da depreciação. Então, aquilo que está sujeito à depreciação é 100 mil. Certo aí? Muito bem. Então, essa é a forma de contabilizar. Agora, vamos para os pormenores. Certo? Olha só. Por isso que no meu curso de contabilidade avançada, lá no volume 5, no final, eu ensino até hoje a correção monetária de balanço. Porque é inadmissível alguém que estude contabilidade não consiga enxergar dinheiro no tempo, principalmente em ambiente inflacionário. Claro que no Brasil, correção monetária de balanço existiu até 31 de dezembro de 95, ano seguinte do plano real, onde veio a estabilidade econômica. Certo aí? A lei 9.249, preste atenção nisso aí, ó. A lei 9.249 de 95, no seu artigo 4º, ele revogou o quê? Revogou a lei 8.200 de 91, que era a lei da correção monetária. E também o decreto 331 de 91, que regulamentava da Secretaria da Receita Federal. Então, com isso, acabou o sistema de correção monetária de balanço. E mais ainda, ele proibiu corrigir balanço. Por quê? Isso aqui foi feito por economistas e advogados. Economista preocupado com a inflação inercial, não é isso? O que é a inflação inercial? Baseado na inflação passada, gerar inflação futura. Quem viveu a época da inflação sabia muito bem que eu vou vender à vista. Quanto? R$100. Aí o cliente diz, não, eu quero comprar para pagar daqui 30 dias. Opa, foi bom você ter avisado. Por quê? Porque à vista eu vendo por 100. Mas a prazo não dá para vender por 100 com essa inflação toda. Mês passado a inflação foi 30%. Então eu vou ter que te vender por 130, porque eu só vou receber daqui 30 dias. Estão vendo que eu estou embutindo o preço futuro, a inflação futura? Isso é inflação inercial. Certo aí? Então isso é a cultura inflacionária deplorável, que os economistas queriam extirpar e conseguiram extirpar com o plano real. Certo aí? Até hoje, nós estamos vivendo ainda o quê? Uma economia de formação de preço, o quê? De mercado. Eu não crio o meu preço por causa da inflação do mês passado. Eu crio o meu preço para concorrer com você que tem o preço, é meu concorrente. Então isso aí, nós estamos vivendo ainda uma economia de mercado, por enquanto. A preocupação maior é que o governo chegue a perder o controle dessa inflação, disparar a tal ponto que todos percam a noção de preço e quem vai reajustar preço não se preocupa mais com o concorrente. Ele começa a analisar o seu preço do mês anterior e a inflação do mês anterior, ele forma o preço do mês seguinte. Certo aí? Então,
Com essa preocupação, a Lei 9.249 proibiu correção monetária do balanço. Só que naquela ocasião, o Conselho Federal de Contabilidade expediu a Resolução 996, dizendo, olha, se ocorrer hiperinflação, de acordo com normas internacionais de contabilidade, companhia aberta fica obrigada a corrigir. Ora, o que é hiperinflação de acordo com norma internacional de contabilidade? É quando a inflação do triênio dos últimos 3 anos chegar a 100%, que é média de 2% ao mês. O que eu disse? Inflação de acordo com hiperinflação de acordo com norma internacional de contabilidade é quando a inflação do triênio atingir 100%, o que equivale média de 2% ao mês, uma vez que inflação é composta e não simples. É juro composto e não juro simples, é o raciocínio. Certo? Tá bom. Mas uma resolução pode ir contra uma lei? Não, então essa resolução é ilegal. Só que, né, nós convergimos para a contabilidade internacional, né, e as normas CPC está dizendo, né, que se ocorrer hiperinflação, obedeça a norma internacional e corrija a balança. Então, quer dizer que nós estamos vivendo num momento que há sim um arcabouço legal para ter que corrigir balanço caso ocorra hiperinflação. Tá ok? Detalhe importante, quem já estudou princípios contábeis sabe que princípios contábeis, né, nós tínhamos um dos princípios que era o princípio da atualização monetária. Esse princípio deixou de ser princípio, mas ela foi inserida como um dos itens do princípio de quê? Do registro pelo valor original, onde faz o quê? Convalidar exatamente a correção monetária caso ocorra hiperinflação. Entendido aí? Tá bom. Então, por que eu estou explicando isso? Né? É que no ambiente inflacionário, por exemplo, imagine o comerciante, daquele tempo que a inflação era de 2 dígitos, 30% ao mês. Eu, como comerciante, eu não posso pedir mercadoria lá em cruzados, ou cruzados novos, como era naquele tempo. Porque 30% de inflação num mês, para eu pagar daqui 120 dias, eu não sei quanto é que vai estar valendo. Então, o comerciante já indexava automaticamente, dizendo, olha, eu quero que você me entregue $400 mil de mercadoria. Porque eu sei que daqui 120 dias eu vou pagar $400 mil pelo convertido em moeda do país naquele momento. Então, isso era uma referência. Então, quando a minha moeda nacional perde referência e a economia passa a precisar de uma outra moeda constante, por assim dizer, nós estamos vivendo um ambiente inflacionário indexador. Por que eu falei da indexação? Para que você entenda que isto aqui tem uma filosofia por detrás para interpretar. Né? A lei diz o quê? Artigo 183, inciso 8º, e artigo 184, inciso 3º. Ativo e passivo. Ativos e passivos de longo prazo devem ser ajustados a valor presente. E o de curto prazo se tiver efeito relevante. Primeiro efeito relevante. Ora, a duplicata a pagar ou a receber é de curto prazo, mas eu sei que tem um juro embutido nele, e se eu não reconhecer esse juro, isso vai causar um abalo na minha análise das demonstrações. Então, ele tem efeito relevante, eu tenho que reconhecer e tenho que julgar isso e explicar em nota explicativa. Certo aí? Aí, o de curto prazo, mas ele tem juro, mas é um juro tão pequeno, e o valor é tão pequeno, que deixar de reconhecer não abala em nada na análise. Então ele não tem efeito relevante, não julguei como efeito relevante e não vou reconhecer. Então não tem assim um parâmetro para dizer que a partir de 500 mil é efeito relevante, nada disso. Você tem que julgar a sua empresa e procurar saber se ele tem efeito relevante. Informar em notas explicativas. Agora, o de longo prazo, é todo de longo prazo? Não, é só analisar o seguinte, ó, eu tenho que trazer para o presente aquilo que está pelo valor futuro. E olha que interessante, ó, e o que é que está pelo valor futuro? Quer ver? Veja. Bom, aqui você percebeu que esses ativos e passivos que eu trago para o valor presente são contas a pagar e a receber. E que tem como contrapartida bens ou receita ou despesa, conforme o caso. Certo? Mas o juro está embutido na conta a pagar ou a receber. Tá bom.
E aí, veja, eu tenho que verificar o seguinte, ó. Primeira observação. Deve-se ajustar a valor presente as contas que estiverem pelo valor futuro. Essa é a regra. E aí, eu preciso saber o seguinte, ó, que aquela conta a pagar ou a receber, ela pode estar indexada ou não indexada. E você vai chegar à conclusão que a não indexada é que os de longo prazo façam ajuste a valor presente e o de curto prazo faça o ajuste a valor presente se tiver efeito relevante. Então vamos lá, né? Raciocine aqui comigo, na prática. O que seria uma conta a receber indexada? Então, nós temos, por exemplo, uma duplicata a receber, certo? O valor aqui no início é de $1.000. Quanto vale o dólar nessa data aqui? Digamos que o dólar valha R$1. Então, vezes R$1, isso aqui equivale a R$1.000. Então, eu tenho uma duplicata a receber de R$1.000. Eu já sei que lá no final, eu vou ter que pagar $1.000. Aí eu preciso saber quanto está valendo o dólar naquela ocasião. Digamos que o dólar esteja valendo o dólar Dilma, R$5. Certo aí? E aí então, veja, eu multiplico por R$5, vou ter que pagar quanto? 5.000, e vou reconhecer essa diferença aqui, de quê? No valor de 4.000, aqui no final, vou reconhecer como variação cambial. Né? No caso, é conta a receber, variação cambial ativa. Então veja, essa conta a receber que está no valor de R$1.000, eu não tenho que trazer para o valor presente, porque ele já está pelo valor presente. O valor futuro eu só vou reconhecer no futuro, porque ele está indexado em dólares. Então, contas que estão indexadas não se traz a valor presente. Agora, eu poderia ter uma outra situação aqui. Esta aqui, ó. Eu tenho aqui uma duplicata a receber. Exemplo. Certo aí? No início. Se for à vista, ele custa R$1.000. A prazo, né? A longo prazo, foi vendido por 1.400. Pergunto, né? Se fosse receber em caixa, hoje seria 1.000. Mas essa duplicata aqui foi vendida por 1.400. Veja, ela está indexada em dólar ou alguma outra coisa? Não está. Como eu vou receber no futuro, o que o formador de preço fez? Ele embutiu aqui o juro futuro, concorda? Então este aqui sim que está pelo valor futuro, tem que trazer para o valor presente. Ajuste a valor presente. Aí, para que traga para o valor presente, eu vou ter que excluir aqui o juro. Certo? Então, este aqui está sujeito ao quê? Ajuste a valor presente de 400, para saber que o valor presente é de 1.000, que é o valor justo aqui, ó, se eu vou vender à vista. Então, por isso, quando se diz a lei que as
Os ativos e passivos de longo prazo têm que ser ajustados a valor presente. Interpretação. Repetindo, a lei diz o quê? Ativos e passivos de longo prazo têm que ser ajustados a valor presente. Os de curto prazo, se tiver efeito relevante. Interpretação. Os de curto prazo, você julga. Se tem juro de fato embutido e não reconhecê-lo, vai abalar a estrutura da análise. Tem que reconhecer. Do contrário, não reconheço. E informa em nota explicativa sempre essas coisas. Agora, os de longo prazo, são todos de longo prazo que eu tenho que ajustar valor presente? Não, tem que interpretar. Vá pela lógica, deve-se ajustar somente as contas que estiveram pelo valor futuro. E o que é que está pelo valor futuro? É conta indexada ou não indexada? A não indexada, porque a indexada ele está pelo valor presente. A indexação é que vai fazer eu reconhecer o valor futuro. Correto aí? E a não indexada, ela está pelo valor nominal futuro. Eu tenho que trazer para o presente. Todos entenderam o raciocínio aí? Tá bom. Então, pessoal, eu acho que já está bom. Por quê? Porque eu... Empréstimo. Empréstimo a juro pré-fixado, a juro pós-fixado? Não, olha só, né? Ótima pergunta. Ela disse o seguinte, Roberto, e no caso de empréstimo, eu tenho que trazer para o valor presente, valor futuro, né? Ótima pergunta, vamos, que vai até de encontro aqui para finalizar. Quer ver o raciocínio? Ó? Veja. Já vou te antecipar, não precisa aplicar chute a valor presente. Tá ok? Empréstimo. Porque olha só, você tem aqui empréstimo, certo? Com juros pós-fixados. Significa dizer o quê? Tá lá, você chegou no banco e pediu um empréstimo, R$1.000, certo aí? Aí o contrato está dizendo, olha, o juro é o do mercado. Então você ainda não conhece o juro, certo? Como é que você contabilizou isso aqui? Vamos lá. Demonstrando aqui. Entrou na conta corrente, bancos conta movimento, quanto? 1.000. E crédito no passivo o quê? Empréstimo a pagar de 1.000. Esse não é o valor que o banco te emprestou? Então ele está pelo valor presente. Ainda que seja um empréstimo de curto ou de longo prazo. Então não tem que ajustar o valor presente. O juro é pós-fixado. E eu tenho que saber qual é o juro no final de cada mês. Então esse empréstimo aqui é de 1.000. Aí aqui o juro do mercado está 10%. Opa, então, veja, mais juro, conhecido aqui no final, que é pós-fixado, tá vendo? Ó, de R$100. Aí eu vou encontrar o quê? O montante de 1.100. Aí eu vou reconhecer esse juro. Como esse juro é reconhecido aqui no final, o fato gerador ocorreu, concorda? Conforme você estudou em contabilidade básica, juro é pelo transcurso do período. Não é isso? Muito bem. E aí, então, aqui no final, se eu vou só apropriar, acredito o empréstimo e debito uma despesa financeira, qual? Juros passivos, R$100. Então, qual é o montante? 1.100. Eu estou no momento inicial ou no momento final? Estou no momento final. Então, este é o valor presente. Tá? Então não está pelo valor futuro. Então não se fala em ajuste a valor presente de empréstimo pós-fixado. Nem o pré-fixado, que eu vou mostrar aqui agora, olha. O juros pré-fixado. Está lá. Você foi ao banco, aqui no início, diz, olha, estou desesperado, eu preciso que libere na minha conta corrente R$1.000. Só que eu sou prudente. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar daqui 30 dias.
O banco diz, você quer fazer uma operação de papagaio? Você quer empréstimo a juro pré-fixado? Então não tem problema. Assine aqui uma nota promissória de 1.200 para você pagar só lá no final. Fique tranquilo, você não vai pagar mais do que isso. Então, ele embutiu o juro aqui. Então, na verdade, o valor liberado é deduzido desse juro. Como esse juro aqui é conhecido aqui no início, é um juro pré-fixado. Certo aí? E como é que eu contabilizo isso aqui? Está aqui. Lá para a conta corrente eu debito o quê? Bancos. 1.000. É só isso que entrou no ativo, concorda? Então meu ativo é 1.000. Não é esse o dinheiro que o banco emprestou aqui no início? Tá bom. Só que lá no passivo eu já conheço quanto que eu vou pagar no futuro. 1.200. Eu acredito o quê? Empréstimo a pagar. Certo aí? Só que 1.200 vale lá no final. O banco já descontou aqui, dizendo quanto que é o juro que está embutido aqui. Esse valor é uma despesa diferida. Só que em vez de debitar no ativo, vou debitar aqui, expurgando do empréstimo. Em vez de debitar o empréstimo, vou debitar o quê? Juros passivos a vencer. A própria modalidade do empréstimo já trouxe por valor presente. Já estou aqui pelo valor presente de 1.000. E daqui por diante, a cada mês transcorrido, eu vou apropriando esse juro para a despesa financeira. Certo? Então, conclusão, boa pergunta sua. Né? Numa prova, se falar que empréstimo tem que ser ajustado ao valor presente, falso, porque nem pré-fixado, nem pós-fixado tem que ajustar ao valor presente, porque são valores que, pela própria forma de contabilizar, já estão sempre demonstrados pelo valor que vale no momento, que é o valor presente. Entendido aí? Bom, pessoal, não adianta forçar demais também, né? Não adianta querer estudar tudo de última hora também. Então, eu acho que mais do que isso aqui é forçar o seu sono aí. E detalhe importante, a minha experiência sempre diz o seguinte, não vá ferir o seu organismo. O que eu quero dizer? Aqui em Brasília é muito comum os cursinhos colocarem assim, né? Luau. É virar à noite com aulas, colocando professores dando aula de madrugada, entrando alguns professores vestidos, né, disto ou daquilo, fazendo palhaçada, aquele negócio todo para tentar manter você acordado. Isso aí só serve de marketing para o cursinho. Isso aí vai acabar com a sua vida. Porque veja só, né, estudar é estudar com saúde. E a melhor forma de estudar com saúde é você ter o seu sono garantido. Tem que garantir o seu sono, porque vai chegar o dia da prova, você tem que estar lá em forma para aguentar 5 horas de prova. É 10? Olha só, né? Só para ver se vocês estão atentos, né, no final da aula. Mas então, veja bem, imagine, 10 horas de prova. Se você não tiver com sono em dia, tudo que você jogou não vai conseguir colocar em prática no dia. Tudo que você estudou ao longo do tempo, certo? Então, veja, nesse momento, está se aproximando da prova, principalmente, não vá nessa loucura de fazer luau. Eu já vou parar agora, porque já é 00:30, mais do que isso aqui eu vou atrapalhar a vida de vocês, tá ok? Poderia falar de muito mais coisa, mas também é besteira, tá? Então, veja, vai ter luau por aí, vai ter alguns aulões na madrugada, não entre nessa. Porque se você, né, leu a respeito, está comprovado cientificamente, uma noite de sono perdida você só recupera em 10 dias. Imagine, a prova é daqui 3. Então não vá fazer um absurdo desse. Tá ok? Pessoal, vão com Deus, muita sorte e faça sim uma boa prova, tá ok? E concurso é assim, não deu nessa, vai na outra, tá? É pensamento positivo enfrentar a prova, tá certo? Eu acho que vocês estão indo bem, que acompanharam o aulão aqui com muita tranquilidade. Espero que vocês estejam bem também com outras disciplinas, tá ok? E felicidade a todos. Obrigado pela presença, tá ok?